Aqui eu já fiz uma base de branco diluído, branco normal. Não é o metálico, é o normal. Já usei uma vez o metálico, mas eu gostei mais desse aqui, o normal mesmo. Diluidinho, ralinho, passei uma camada, deixei secar. Agora eu vou usar o verde pistache, oliva e pinheiro. O branco tem que ter uma camada de... O branco não, desculpa, o tecido escuro tem que ter uma camada de branco para poder chegar do tom normal da pintura, da folha. E assim ela fica clarinha. A folha fica legal. Essa aqui eu já dei uma mão. Aí tem que dar... Depois que secar essa mão aqui de tinta, vim refazer toda a mesma processo. Porque o tecido colorido tem que vir colocando a tinta aos poucos. Porque não o tecido satura de tinta e a tinta não pega mais se colocar muita tinta na primeira mão. Tecido colorido a gente tem que ter... Demora um pouco a pintura. Tem que vir aos pouquinhos, acrescentando tinta. Algumas demãos de tinta até ficar legal a pintura. Esse aqui é o verde oliva. Depois dessa mão aqui eu já ainda vou vir com outra, quando secar essa. Esse branco aqui já tá, faz dia que eu passei ele. Ele tá bem seco. Vai dar pra fazer no mesmo dia. Dependendo do lugar, que aqui é muito calor. Com 2 horas tá totalmente seca. A pessoa pode secar também com secador. Eu não uso não, secador não. Eu deixo secar normal, natural. Tecido colorido a gente tem que fazer essa base. Porque se colocar uma tinta normal, se colocar o pistache sem tinta, sem essa basezinha de branco, ele fica com os cantos secos, não fica nada de pintura, some. Aí tem que fazer essa. Esse aqui é o verde pinheiro. Eu vou deixar aqui que depois eu vou vir deixar secar, que depois eu vou vir fazendo outra demão de tinta de verde pistache. Vou dar só um retoquezinho aqui. Quando ele secar, eu faço outra mão. Faço a luz com branco ou com verde pistache mesmo. Fica legal. Uma que eu fiz aí, mostrei no vídeo anterior. Mostrei lá no vídeo da flor azul. Eu fiz só com pistache a luz dela. Agora eu vou fazer o fundo da flor. Eu vou colocar rosa bebê,
rosa pink e o púrpura. Já vou vir aqui com o rosa bebê. Onde vai a parte de luz. Esse aqui também foi o mesmo processo da folha. Coloquei o branco, diluidinho, secou. Eu venho com a demão de rosa bebê, rosa pink e púrpura. Vou fazer uma florzinha, uma rosinha cor de rosa. Esse aqui é bom, esse pink aqui ele é bom porque ele tem branco. A composição dele é mais fácil de fechar a trama do tecido escuro. Isso é só a base. Tem que secar, depois vem fazendo o acabamento. Esse aqui é o púrpura. E dá uma cor legal, ele não fica muito escuro. Aqui na parte de sombra. Isso aqui é uma base só que eu tô fazendo. Ficar um pouco mais de rosa bebê. E refazer isso aqui. Tecido escuro demora a pintar. Tem que ter paciência. A pintura em si tem que ter paciência. E o tecido escuro, demorado. A gente tem que ter paciência para pintar. Para ficar legal, tem que ter paciência. A gente consegue. Isso aqui, essa técnica aqui vale para qualquer tecido. Esse branco. Dá para fazer no tecido preto. Que é a sombra, que a pétala tá por cima. Cadê? Depois, no acabamento, já dá para passar. Se quiser, pode pôr um pouco de vinho. Depois do púrpura. E depois de secar toda essa base, essa parte, vai ter que vir fazendo outro vídeo. Esse é o pink. E o púrpura. Esse é o púrpura. Rosa bebê. Faz dia que é para eu fazer esse vídeo, mas eu sou assim, só deixando, todo dia eu vou fazer e não dá certo.
Deixa eu ver se dá certo. Meus vídeos eu tenho que deixar, eu tenho que fazer quando eu tô sozinha em casa, porque se meu marido estiver em casa, aí ele fica fazendo muito barulho, liga a televisão, faz um barulho. Aí não dá. Eu gravo meus vídeos aqui na minha sala. Não tem um lugar para gravar vídeo. Não tem um estúdio, não tenho nada. Isso aqui é tudo improvisado. Mas a gente faz. Quando a gente tem vontade de fazer as coisas, a gente faz. Talvez um dia, quem sabe, eu tenha um lugarzinho para trabalhar. Esse aqui é o púrpura. Aqui embaixo do copinho. O púrpura. Você vai pintando, ela vai ficando ralinha. Quando ela seca, ela fica ralinha a tinta. Fica clarinha. Que aí quando seca já dá pra gente vir dando um acabamento. Então assim a gente já fica fácil de dar o acabamento. Você já tá sabendo onde tá a luz, onde tá a sombra. Já dá pra fazer. Isso aqui é o pink. Eu gostei muito dessa cor de folha. Porque quando eu pintava com o branco metálico, as folhas minhas não passava tinta, ficava muito escura. Porque o vermelho, a tinta verde, no vermelho, ela fica escura. Fica marrom. Bem escuro. Dependendo da cor da tinta, o pântano mesmo, se pôr no vermelho, fica preto. Ela fica bem escura, o vermelho escurece, fica bem escura a tinta. E assim não, com essa base ela fica bem bonitinha, a cor da folha. Isso aqui é o verde bebê. Verde. O rosa bebê. Rosa bebê. Pink. O púrpura. Depois ela dá um tom de rosa bonito. Eu faço assim. Gostei, achei lindo a cor da flor. Depois eu vou mostrar que eu já tenho ali, que já tá com a mão de branco já aí.
No tecido, nesse tecido vermelho eu gosto de fazer o fundo dele com verde. Eita! Gravar, pensei que tava sem gravar. Eu gosto de fazer o fundo dele com verde pinheiro. Só no lugar mais escuro. Onde vai nos cantinhos assim das flores embaixo. E fica legal. Eu vi um desenho um dia desse, um pano desse, pintaram ele. Eu vi e fizeram um fundo, acho que branco, sei lá o que era. Acho que era branco ou azul clarinho. Não ficou bonito não, não gostei não. Eu só gosto de fazer com escuro. Fica mais bonito. Isso aqui é o amarelo. O amarelo, só quero fazer as coisas estranhas. É rosa bebê, meu Deus. Oh. Tenho vontade de fazer meus vídeos à noite, mas à noite eu já tô sem coragem. Passo o dia trabalhando, de noite ninguém mais tem coragem não. E preciso fazer mais vídeo, que eu tô demorando muito pra fazer vídeo. Esses dias eu tava estudando, vendo aí as coisas no YouTube, como é que funciona, coisa de vídeo que eu nem sei. Tudo isso eu procuro no YouTube. Eu gosto de assistir meus vídeos, eu estudo direto no YouTube. As coisas que eu quero aprender, eu estudo lá. Eu pesquiso, eu assisto na televisão, já vou direto no YouTube. Se a pessoa não for pelo celular, pesquisa no Google também e vai direto e leva lá pro YouTube. Eu gosto de estar toda hora pesquisando, aprendendo. Eu estou aprendendo com... Tem que botar mais vídeo no meu canal. Tudo que eu quero eu procuro no YouTube. E acho. Tem muita coisa boa para você aprender. Sempre eu falo isso nos meus vídeos. Esse aqui é o rosa bebê. Eu já venho fazendo assim a parte de sombra e luz. Porque depois já dá pra a pessoa saber onde é que tá a luz, a sombra. Eu vou fazer esse miolinho amarelo. Deixa eu pôr aqui o amarelo. Ouro. Caramelo. Eu vou pôr um pouco de amarelo canário. Eu vou
pôr o amarelo limão, depois precisar pôr canário. Canário mesmo. O amarelo canário. Aqui o miolinho dela. O amarelo tá duro. Tem tecido escuro, ninguém usa nem clareador. Eu não uso clareador em rosa, nada. Nem dilui tinta. Assim, só o branco mesmo que eu diluo na base. Pra passar a base seca depois. Mas pra fazer a rosa eu não uso não. Rosa escura ninguém usa diluente. Eu não uso diluente. Nem clareador. Tecido escuro. Se a pessoa botar aí a tinta fica mais rala que essa tinta que eu tô usando. Só o branquinho que eu uso diluidinho, que é pra fazer a base, pra pegar outra tinta. Eu vou pôr logo o púrpura. Pode pôr o púrpura. Vou pôr o caramelo logo. Depois eu ponho o vermelho profundo. Eu não tenho muito roteiro de pintura, não. Eu já vou pegando as tintas, já vou ver. Vou vendo aqui dá certo. Não tem um roteiro pra nada. É por isso que eu esqueço um monte de coisa. Esse pincel mesmo. Esse pincel eu gosto dele, o de cerdas. Já vem lixado, é 151, número 10. Ele é da Tigre. A pessoa pode comprar o pincel e lixar depois. E lixar. Tem vídeo ensinando aí no YouTube como lixa os pincéis. Esse foi o vermelho profundo que eu pus aqui. Pronto, o meu olhinho deixa aí. Deixa assim, eu vou pôr um pouquinho só de amarelo limão, porque depois eu vou fazer mais uma mão dele. O amarelo limão, ele é muito transparente. Deixa assim, quando secar dá o jeitinho. Agora vamos voltar aqui pra essa parte. Tinta virado pra cima. Colocar a tinta. Esses dentinhos eram muito... Eu tinha muita dificuldade para fazer ele quando eu tava aprendendo. Esfuma pra baixo. É a dificuldade que a gente tem quando tá aprendendo essa partezinha aqui da boca. Pronto, a primeira mão já foi. Esse aqui eu uso a tabinha com cola permanente. Cola permanente. Passar cola. Eu uso da Acrylex. As minhas tintas é tudo baseada nas tintas da Acrylex que eu uso ela. A pessoa usa qualquer uma. Fechar aqui as tintas. E eu vou fazer um pedacinho do fundo.
Eu vou fazer com verde pinheiro. Pincelzinho pra fazer fundo. Eu gosto desse pincel. A pessoa pega, eu uso o que gosta. Quando eu comecei a pintar, eu comprava muito pincel. Todo pincel que eu vi os pessoal falar, eu comprava. Eu pensava que o problema era o pincel. O problema não é o pincel, é a pessoa quando ainda não sabe, não domina o pincel, não está sabendo pintar direito. Esse aqui é o verde pinheiro. Aí acha que é o pincel. Aí não é o pincel, não. Vou fazer esse fundo aqui com essa cor. Esse pincel aqui também eu gosto dele. 440 0 é da Condor. Ele é chanfradinho, a pontinha aqui, ó, dele. Da pelo macio. Vou pegar um pouquinho de clareador. Esse clareador aqui eu coloquei, ele tava meio seco, eu coloquei, ele já é mais velhinho. Eu coloquei um pouquinho de diluente. Eu gosto de misturar. Eu pus um pouquinho de diluente nele. Se a tinta não estiver correndo bem, passa um pouquinho de diluente. Diluente não, é clareador. Eu gosto mais do clareador. Se tiver muito seco, você pode pôr umas gotinhas de diluente. Clareador. Fica gostoso para trabalhar. Essa pintura é assim, ó. A gente tem que fazer pesquisa, experiência. Porque quando a gente começa, a gente fica com medo de fazer as coisas. Mas não pode ter medo, não. Pega um pedacinho de tecido, pinta, deixa passar uns dias, lava. Se a tinta não sair, a gente vai fazendo assim, aprendendo assim, essas experiências que a gente faz na vida. Pra aprender as coisas. Agora eu vou pegar aqui, que essa parte é muito pequenininha. Vou pegar esse menorzinho. Depois que secar, eu passo mais uma mão dessa aqui, se precisar. Só um pouquinho aqui. Depois eu vou fazer um extenso, que eu gosto de fazer extenso no acabamento. Tem gente que pinta com extenso, mas eu não gosto de pintar com extenso, não. Eu faço só acabamento de fundo, assim, no final. Mostrei uns aí que eu fiz no outro vídeo de rosa azul. Tá aí no meu canal já.
Aqui em cima eu vou pôr mais clarinho. Já é vermelho. Fazer só esses cantinhos. Eu gosto desse pincel que ele esfuma legal. Eu tenho um maior do que esse, acho que é número 2. O outro, eu acho que o pituá, eu acho que ele é muito seca, aqui é muito calor, aí eu acho que o pincel seca muito. Essa logo é tudo aqui. Eu vou fazer o stencil depois. Esse aqui é o verde pinheiro e clareador. Eu gosto muito de usar o clareador para fazer fundo. Eu já pego a tinta na tampinha. Se tiver necessidade que o clareador esteja seco, muito duro, eu só passo as gotinhas só. Eu já pego a tinta eu não gosto de passar diluente já direto no tecido. E quando, às vezes, a gente mistura com a tinta, sempre gosta de manchar o tecido. Eu acostumei com esse mesmo. Vai do costume da pessoa, do hábito que a gente... Tá seca. Eu vou dar mais uma mão. Vou dar mais uma mão de tinta aqui. Agora só vou usar púrpura e branco. Agora eu vou fazer vou fazer uma mão de branco. É assim que eu faço. Mãozinha de branco. Vou pôr essa tinta aqui não. Se vai dar a toalha não pode manchar. Esse é o branco. Esse branco meu tá molinho. E esse é o púrpura. Eu vou refazendo o branco e o púrpura. Depois eu vou ver se necessita mais de tinta púrpura na parte de sombra, porque ela vai ficar um rosinha bem bonitinho. Depois, quando eu for fazer a outra mão, eu vou passar um pouquinho de vinho aqui embaixo do copinho para ficar mais escurinho.
minhas pinturas é assim, eu vou fazendo e vou vendo onde precisa mais tinta. Por isso que eu falo que tem que ter paciência. Pintar e ficar bonito. Lavo o pincel para tirar o branco. Eu venho com o púrpura. Depois secar essa demão aqui, aí eu já venho com outra mão. Já tem uma ali adiantada que eu fiz. Vou mostrar como é que ela ficou. Para fazer assim em vídeo, a gente só mostra como é que vai fazer, como é que o processo. E a pessoa vai vendo a pintura e vai fazendo. É igual aos outros tipos, às outras pinturas normal. A gente ensina a parte de sombra, a luz, onde vai a luz, onde vai a sombra. Como é que aplica a tinta, os movimentos, fazendo os movimentos da pétala. Tem que treinar. Rosa, a pintura em si é tudo treino. Se a gente não treinar, não chega em lugar nenhum. Quando eu comecei a pintar, aprender a fazer curso, quando eu fui fazer o curso de pintura, eu pintava um pano lá na escola, quando eu chegava, eu riscava, fazia o mesmo pano em casa. Eu fazia isso, para praticar. O que eu fazia na escola, eu ficava para mim, de amostra. E o que eu pintava, eu vendia. Eu comecei a vender meus panos, assim que eu comecei a fazer minhas pinturas, eu comecei a vender. Tinha uma mulher que gostava de comprar meus panos. Eu vendia, ela dava de presente para as colegas dela. Eu vendi minha produção todinha a ela. Logo nos primeiros meses de pintura. Eu estou vendendo até hoje meus panos. Agora eu vendo em loja. Não vendo mais avulsa. Vendo assim, às vezes, alguém passa lá no meu local de trabalho, faz encomenda, eu faço. Ou pega meu cartãozinho, pede pra mim no Zap, eu faço. Eu faço assim minhas coisas. Não faço muito rápido, porque isso aqui é o púrpura. Eu fico conversando e esqueço. Não faço muito rápido, porque eu sou sozinha para trabalhar nisso aqui. Eu sou dona de casa e artesã. Faço crochê também, jogo de tapete, de banheiro, de galão de água, faço tudo. Aí o tempo fica pouco, aí a gente se vira, tem que se virar, né? Pra ganhar as coisas. Se a gente não se esforçar, a gente não chega a lugar nenhum. E eu já tenho 62 anos aí. A pessoa vai cansando, eu acho. Mas a gente trabalha. Com saúde a gente chega lá. Esse é o púrpura. Vou fazer logo aqui a sombra. Eu tô pintando, eu começo a falar e esqueço de falar. Agora eu vou fazer mais um pouco do branco.
A gente vai trabalhando e vai aprendendo. Eu estudo direto de pintura. Eu assisto os vídeos no YouTube de outras artesãs. Eu estudo. Não é porque você já sabe pintar um pouquinho e a gente para no tempo, não. Eu estou sempre procurando aprender outras pessoas. Eu melho meus dedos todos de tinta. Tem gente que tem um prato para ficar limpando pincel, não gosto não. Tem gente que só pinta com pratinho. Não gosto muito não, quando a gente aprende, aí a gente acha que é certo assim. Vou pegar esse pincelzinho. Ver se ele tá duro, esse pincel. Acho que está melhor. Esse pincel fica muito duro aqui. Acho que é porque aqui é muito seco, aqui no Nordeste. Vou fazer aqui as pétalas aqui dentro. Isso é branco. Só marcar aqui. Eu faço esses vídeos para ajudar as pessoas que precisam. Só marcadinho aqui que depois eu refaço. Quando secar. Outra coisinha aqui. Já secou, dá para acender mais um pouco. Acerto mais uma pétala. Forçar aqui as pétalas. Isso aqui é bom, desse pincelzinho 421. Ele é bom para fazer essas partezinhas de acabamento fino. O que vai ficar assim.
Depois, se precisar, quando secar, eu já vou fazer outra mão. E o processo é esse aqui. Do jeito que tá aqui desenhadinha, já dá pra pessoa fazer. Um pouco de púrpura aqui embaixo. E vem com movimento circular. Quando secar, eu venho reforçando toda a cor de novo. Vou parar, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Meu vídeo tá ficando muito longo. Eu não sei fazer live. Não sei faço live ainda não. Eu só gravo esses vídeos só com meu celular, que só tem um celular pra gravar isso aqui. Pronto. Por enquanto fica assim, tá ótimo. Agora eu vou vir só com mais uma mão de tinta na folha. Só pra mostrar como é que fica. O verde pistache e o verde pinheiro, só. Vou fazer só essa, que essa aqui já tá mais seca que eu fiz primeiro. Puxa. Verde pistache. Você faz o movimento da folha. Eu faço essas folhas aqui que é mais fácil para quem tá aprendendo, que aquelas outras mais realistas, ela é muito, eu acho mais complicadinha. E venho com o verde pinheiro, reforçando a luz. A luz. Que luz, meu Deus. Desculpa a sombra. Reforçando a sombra com o verde pinheiro. De manhã eu fico toda perdida. Gravo esse vídeo de manhã. Acho que eu ainda tô com a cabeça de sono. Eu sempre fico errando as cores das tintas. É isso mesmo. Ninguém é perfeito na vida. Vou pegar esse pouquinho aqui pra eu fazer aqui esse cantinho. Que é aqui onde fica a sombra da pétala que tá por cima da folha. Acho que tem um pouco de branco. Clarear mais um pouquinho aqui. Se eu não gostar, eu passo o verde pistache por cima depois, seco. Quando tiver seco. Eu sou enjoada com a pintura. A gente faz, aí sim, eu gosto. Eu gosto mais do... Eu vou passar essa cor aqui, branca, em cima do pistache. Quando secar, eu venho com verde... Eu passei uma mão de verde pistache em cima do branco, em cima dessa base aqui. Eu passei o verde pistache, o verde oliva
E o verde pinheiro secou. Aí eu venho com verde pistache, de novo reforçando, e verde pinheiro. Quando secar essa parte aqui, se eu achar necessário, que às vezes eu não gosto muito do branco, no vermelho. Aí eu passo o pistache de novo. Fica bom. Agora eu vou passar um pouquinho do vinho. E no meu pincel o vinho e o púrpura. Que é para não ficar tão escuro. Aqui embaixo do copinho. Só. Aqui embaixo do copinho sempre é legal ficar mais escurinho. Que é onde tem mais a parte de sombra. Mas se a pessoa quiser escurecer mais, gostar escura, eu não gosto muito escura, que eu quero uma rosa, corzinha de rosa. Passa só um pouquinho aqui embaixo. E vinho, mesmo pincel, vinho e púrpura. Só para mostrar o processo. Como é que faz. Só isso. Um pouquinho só de púrpura aqui. Agora amanhã eu vou terminar ela. Secou um pouquinho agora desse branco que eu coloquei por cima do pistache. Agora eu vou passar só um pouquinho do pistache para ficar mais clarinho. Eu tava falando que eu gosto de fazer assim, ó. Ele fica um pistache mais claro. Porque eu não gosto de misturar o pistache já com o branco, porque eu acho que ele fica muito fosco. Aí eu faço assim, essa parte assim. Eu acho que a tinta branca misturada com a outra deixa misturada na pratinho, ela deixa a pintura fosca. Aí eu faço esse processo. E fica assim. Essa aqui só tem uma mão de pistache com o verde oliva e o verde pinheiro. E essa aqui já tem, essa aqui já tá com a mão de pistache, oliva e pinheiro. Eu já passei mais uma mão de pistache antes. Secou, passei uma mão de branco, secou. E agora eu vim com um pistache. Já dando o acabamento final. Ficou assim. Tecido vermelho pra gente pintar tem que ser devagar. Pronto, é isso. Agradeço a todos. Deus abençoe a todos e até o próximo.